A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una, capítulo 5, Bulimia Nervosa. Ana acordou quando já passava das 2 horas da tarde. Teve um sono repleto de sobressaltos. Sonhou que participava de uma festa, com muitos convidados, onde era oferecido um delicioso banquete. Ao seu redor havia um grupo de amigas que bailavam, incansavelmente ao som de uma valsa. Enquanto todas elas se mostravam eufóricas, flertando com os rapazes e conversando animadamente, Ana se via muito triste, procurando isolar-se. Refugiou-se num dos recantos do salão, próximo a uma mesinha repleta de guloseimas. Na parede, atrás de si, havia um espelho grande onde podia vislumbrar todo o seu corpo. Pensava no quanto era feia e desengonçada. Era natural que nenhum dos moços se interessasse por ela. Então pegou uma das guloseimas e começou a comer desesperadamente. Parecia que estava ali o antídoto para todos os seus males. Imediatamente sentiu alívio. Mais do que isso, uma sensação de paz e bem-estar profundo. Continuou comendo. Agora nem sequer conseguia sentir o sabor do alimento. Comia rápida e furtivamente, como se alguém pudesse levar o alimento dali. Comia sem parar. Enquanto comia, Ana observava pelo espelho que seu corpo inchava cada vez mais, até que o espelho quebrou e ela acordou sobressaltada. Calma, querida, foi só um sonho. Luísa disse abraçando fortemente a amiga. Sonhei que explodia. Explodia? Sim, sonhei que comia tanto, mas tanto que acabava por explodir. Vamos, se troque, já estamos atrasadas. Aonde vamos? Marquei uma consulta para você com o gastro e outra com um psicólogo que foi indicado pela Laura. Ela disse que ele é ótimo. Precisou dele quando o filho teve problemas. Contou que ele... De repente, o cabelo do menino começou a cair sem parar. Depois de tentarem vários tipos de tratamentos, os médicos o encaminharam para este psicólogo, dizendo que o problema era emocional. Acredito que o seu problema também seja de ordem emocional. Vamos, vista-se. Está bem, amiga. Sei que você não irá desistir mesmo, então o melhor que tem a fazer é acabar logo com isso. Diante da afirmativa da moça, Luísa ficou muito satisfeita. Afinal, há muito tempo lhe pedia que consultasse um médico. Pensou em como certas pessoas regridem à infância quando estão doentes. Para Ana se predispor a um tratamento, foi necessário que alguém marcasse a consulta para ela e a levasse pela mão. Algo tão simples, mas que hoje em dia poucas pessoas se predispõem a fazer. O caminho do médico... Ana lembrou-se de Leopoldo. Sentia-se reconfortada ao perceber que estava rodeada por pessoas verdadeiramente interessadas em seu bem-estar. Sentia-se amada por todos. Lembrou-se de quando conheceu Luísa, há 7 anos. Ambas estavam numa danceteria que fechou há algum tempo. Estava na pista quando se aproximou uma moça muito bonita. O que mais lhe chamou a atenção foi o seu jeito de dançar. Havia muita harmonia e ritmo em sua dança. Descontraída, ela se entregava totalmente. Não dançava para se exibir para os outros ou para seduzir, como fazia a maior parte dos que estavam ali. Parecia estar voltada para si mesma, curtindo o ritmo muito intimamente. Por vezes, seus olhos se fechavam, dando a impressão de que se reportava para um outro mundo. Um mundo distante dali. Mesmo parecendo não ser este seu objetivo, ela acabava por atrair a atenção dos que estavam à sua volta. As mulheres olhavam-na com curiosidade e tentavam imitar seus passos. Onde você está, Ana? Disse Luísa, observando o prolongado silêncio da amiga. Estava me lembrando do dia em que nos conhecemos, da sua forma hipnótica de dançar. Hipnótica? Sim, hipnótica. Parecia que você estava em transe e acabava por hipnotizar todos nós que estávamos ao seu redor. Dançar para mim é terapêutico. Já experimentei ficar mais de 10 dias sem dançar e observei que fiquei tensa, ansiosa. A dança recicla as minhas energias, levando consigo as energias mais densas e pesadas que acumulei durante a semana. Acho que quando eu danço não consigo fazer isso que você faz. Na minha opinião, podemos fazer tudo o que quisermos nessa vida. Basta unirmos nossa mente à nossa atitude. Me explica melhor. Quando você sai à noite para dançar, qual é o seu objetivo? Bem, na verdade eu saio para ficar com algum cara. E quando você dança, qual é o objetivo? Seduzir o cara. Acho que você tem atingido o seu objetivo, pois sempre conquista alguém. Quer dizer que se eu redirecionar o meu pensamento e procurar apenas curtir a música, poderei aliviar as minhas angústias? Acredito que sim, e isto serve para tudo na vida. Mas lembre-se, mentalização mais ação, mentalizar o que se quer.
mas deixar de agir ou agir de forma incoerente dispersa a energia que poderia ser mais concentrada. Vocês, astrólogos, falam tanto em energia, influência dos astros, compatibilidade. Tudo que existe no mundo é feito de energia. A energia é vital, sem ela não podemos viver. Então, ela está em mim também? Claro que sim, por que não estaria? Sei lá, sinto meio anormal, diferente das outras pessoas. Você vive falando isso, não se esqueça de que o Caetano falou. De perto, ninguém é normal. Sabia que existe em você 7 chakras ou centros de força vital por onde a energia do universo, de Deus, lhe tem acesso? Mas 7, para que tantos? Cada um deles se encarrega de diferentes órgãos do corpo humano. O chakra coronário está ligado ao cérebro. O cardíaco está ligado ao coração. O laríngeo às cordas vocais. O raiz à coluna espinhal. O frontal aos olhos, ouvidos e nariz. O plexo solar ao estômago e fígado. E o sacro ao sistema reprodutor. Você está falando de astrologia ou de espiritismo? Apesar de pouco se falar sobre isso, existe uma nova astrologia que estou estudando agora, que possui uma abordagem espiritual profunda. Estudei que o chakra coronário é o mais importante para a alma. Por quê? Porque é por ele que a alma transita. É por este motivo que nos centros espíritas ou os passistas transmitem energias, posicionando suas mãos sobre a cabeça daqueles que as querem captar. Você acredita em espírito? Acredito, através do passe que transmite energia, entre outras coisas, é possível abrir o chakra coronário e despertar o indivíduo para a realidade da alma, para a sua consciência espiritual. De repente, Luísa para o carro, em frente a um sobrado. Pronto, chegamos. Entra comigo, estou com vergonha de falar sobre o meu problema. Não tenha medo, o médico está ali somente para ajudá-la, mas se você se sente mais segura, entrarei com você. Obrigada, não sei como poderei lhe retribuir tudo o que tem feito por mim. Quem sabe sendo um pouco mais compreensivo e dócil para comigo. Você tem razão, eu deveria ser mais dócil com você. Afinal, você sempre se mostrou uma amiga dedicada, mas parece haver um lado meu que é muito revoltado. Não sei se é só com você ou com o mundo todo. No começo, quando nos conhecemos, lembra como eu era arisca com você? Sim, senhora, eu necessitei batalhar muitos anos para conquistar sua amizade. Prometo que tentarei ser mais carinhosa com você. Eu sei que geralmente todos nós acabamos descarregando a raiva em cima daqueles que nos amam, pois mesmo que inconscientemente sabemos que eles não nos abandonarão por isso. Mas eu também necessito de carinho e amor, mesmo compreendendo os motivos que a levarão a comportar-se assim. Não posso permitir que continue descontando em mim a raiva que tem do mundo. Isto não fará bem para mim nem para você, que se acomodará nessa postura. Obrigada por me querer bem. Não precisa me agradecer. Não faço isso por obrigação. Agora vamos entrar? Ana respirou fundo. Com a sua ajuda, tudo parece ficar mais calmo. E muito mais fácil. Sempre fica mais fácil quando podemos contar com o apoio de alguém. Mas nunca esqueça que eu também preciso da sua ajuda, do seu apoio. Afinal, não sou feita de ferro. Você está certa, vamos. Tocaram a campainha e a porta se abriu. Enquanto a recepcionista fazia a ficha de cadastro da amiga, Luísa ficou pensando no quanto também precisava de alguém que a amparasse. Órfã de pai e mãe desde os 23 anos, quando os perdera num acidente automobilístico, sentia-se muitas vezes desprotegida, sem um porto seguro. Lembrou-se de que também vinha adiando uma consulta ao gastro. Sofria desde a adolescência de uma doença que só recentemente fora identificada como retocoliteulcerativa e que ainda não havia medicamentos capazes de curar a doença. Podem entrar, informou a recepcionista. Adentraram o consultório. Ana achou frio demais. Pensou que alguns médicos deveriam usar um pouquinho de psicologia e decorar os consultórios de forma que tornasse as consultas menos dolorosas. Por favor, sentem-se. Ana, quem é? Sou eu, doutor. Então, vamos lá. O que está acontecendo, Ana? Bem, por onde começar? O que a trouxe aqui? Ontem vomitei sangue. Foi a primeira vez? Não, isso veio acontecendo há mais de um ano. Você observou se tem rejeição a algum tipo de alimento? Não é bem isso. Como assim? Bem, doutor, para que ficar dando voltas, não é mesmo? A realidade é uma só. Sou eu quem provoca os vômitos. E por que faz isso? Para não engordar. Há 10 anos trabalho como modelo fotográfico. Não sei como ainda estão me contratando, pois sei que já estou velha para esta profissão. Comecei a fazer regime com 13 anos de idade. Fiz todos os tipos de dieta que o senhor pode imaginar, inclusive através daqueles medicamentos fortes.
Quando iniciei minha carreira de modelo, estava bem magra devido a vários tratamentos. Sabia que não poderia engordar, senão perderia o trabalho. Foi aí que comecei a ficar mais neurótica do que já era. Passava o dia inteiro com uma maçã, alface e água. Anotava diariamente as calorias de tudo que comia, não podia passar de 800 calorias. Comecei a namorar um rapaz que também era modelo. Um dia, sem maiores justificativas, ele me trocou por outra modelo. Fiquei pensando, o que será que ela tem que eu não tenho? Naquele dia fiquei muito deprimida e não tive dúvidas. Comi durante o dia todo várias barras de chocolate e continuei com essa comilança por mais 3 dias. Tinha uma fome insaciável. Como não podia engordar, comecei a provocar o vômito. Depois desse dia, vomitar se tornou uma prática semanal. Quando alguém ou algo me decepcionava e me deixava mais deprimida do que já sou normalmente, eu corria para a comida, de preferência doce, e entre os doces o chocolate. Depois de 2 anos comecei a ficar muito fraca, sentia muitas tonturas. Percebi que estava ficando cada vez mais desnutrida. Às vezes, num esforço supremo, conseguia me conter e não comer demais, nem vomitar. Pensava, que bom, tudo passou. Agora consigo me controlar, nunca mais vou vomitar. No entanto, tudo voltava quando me via diante de outra desilusão amorosa. Por mais que as pessoas me dissessem que eu não estava gorda, eu não acreditava. Olhava-me no espelho e a imagem que eu acreditava ver era de uma mulher realmente obesa. E ainda penso assim. Geralmente, quando saio para jantar com os amigos, não como quase nada. Talvez seja por isso que ninguém sequer imagina o meu drama. Somente a Luísa desconfiou. Não sei se foi por ser mais observadora que os demais ou se por ser a única que realmente sempre se importou comigo. Num desses jantares, após a sobremesa, me retirei imediatamente para o banheiro para vomitar, pois estava com a consciência pesada por ter comido uma mousse de chocolate. Ela percebeu o desespero com que saí da mesa e foi até de mim. Descobriu que me retirei para vomitar. Quando terminei, ela me aguardava na porta muito preocupada. Perguntou-me se algo do que eu comera me havia feito mal. Fiquei tão embaraçada com sua presença inesperada que gaguejei ao tentar me justificar. Luísa, neste momento, interveio. Passei a notar que quando estávamos na danceteria, ela bebia bastante e depois se retirava para o banheiro. Fazia isso várias vezes na mesma noite. Comecei a segui-la e verifiquei que ela saía para vomitar. No começo acreditava que era a bebida que lhe fazia mal, mas depois percebi que ela fazia o mesmo quando acabava de jantar. Depois de muito insistir para que me contasse o que estava acontecendo, ela me confessou que constantemente provocava o vômito para não engordar. Acho que estou com anemia. Outro dia fui doar sangue. Fiz o teste de praxe e o enfermeiro me disse que eu não poderia doar devido ao baixo peso. Hoje acordei cedo. Tinha marcado umas fotos logo pela manhã. Estava a caminho do estúdio quando de repente tudo escureceu e começou a rodar, até que desmaiei no meio da rua. O que tenho é grave, não é, doutor? Isto que sinto não é normal. O que você quer dizer com normal? Perguntou o médico, intrigado. Ninguém faz o que eu faço. Sou normal? Ao contrário do que você imagina, existe um número muito grande de pessoas que sofrem desses transtornos alimentares. Eles podem apresentar um quadro de anorexia, em que o paciente se recusa terminantemente a comer, mesmo que tenha apetite, devido à obsessão por magreza e o medo mórbido de ganhar peso. Um quadro de obesidade que hoje é considerada uma epidemia, atingindo 40% dos brasileiros, ou um quadro de bulimia nervosa, que me parece ser o seu caso. Bulimia nervosa, o que é isso? Caracteriza-se como uma compulsão periódica por uma quantidade de alimento superior ao que a maioria necessita, e de 80% a 90% dessas pessoas provocam o vômito logo em seguida com medo de ganhar peso. Essa compulsão geralmente é desencadeada por mal-estar permanente, dificuldade de adaptação social, dietas rígidas, procurando corresponder a um padrão corporal magro imposto pela sociedade de consumo como símbolo de beleza, baixa autoestima, insegurança e ansiedade. Por que isso foi acontecer comigo? Esses transtornos alimentares resultam de uma interação de muitos fatores, sociais, biológicos, psicológicos e familiares. Familiares também, sim. Existem pais que se encontram muito preocupados em se ajustar demais a um modelo social de perfeição e por isso esperam de seus filhos um perfeccionismo absurdo. Quando ainda pequenos, já os matriculam na escola de inglês, computação, judô e etc., exigindo ainda que se destaquem nas suas notas. Outro problema frequente é a repressão das emoções.
Existem famílias que repreendem nos filhos sentimentos como raiva, ciúmes, agressividade e etc. Ou ainda quando alguém na família, geralmente a mãe, faz dieta o tempo todo e tem um temor exagerado de engordar, idealizando a magreza como algo bom. Minha mãe sempre foi uma mulher extremamente vaidosa e obcecada pela beleza física acima de tudo. Vive tomando remédios para emagrecer. E o seu pai, como é? Um homem que na vida toda só se preocupou com o trabalho. Sempre trabalhou 12 horas por dia. Chegava em casa tarde da noite, cansado. Tomava o banho, jantava e muitas vezes nem sequer dava uma boa noite para mim e meus irmãos. Muitas das vezes, quando ele chegava, já estávamos dormindo. E no final de semana, por exemplo, como ele se relacionava com vocês? Sempre parecia nervoso, adorava dar ordens e depois se retirava sem nenhuma explicação. Ele e minha mãe viviam brigando por causa do ciúme excessivo de meu pai. Ele queria persuadi-la a deixar de ser vaidosa. Não gostava quando ela usava um decote ou um batom muito vermelho. Um dia chegou a agredi-la fisicamente. Eu e meus irmãos ficamos muito inseguros depois disso. Receávamos o momento em que ele fosse bater nela novamente. Nos sentíamos culpados. Quando houve nova discussão, corri em defesa da minha mãe. Meu pai, então, deu-me um tapa que me fez voar longe. Depois disso, nunca mais me aproximei dele. Mantive um respeito dissimulado, com um receio de apanhar novamente. Na adolescência, porém, tudo que sofri na infância veio à tona. Já não tinha tanto medo dele e consegui enfrentá-lo, dizendo-lhe todas as verdades que estavam sufocadas em meu peito, mesmo quando já era mocinha. Quando o afrontava, eu sempre apanhava, mas isso não me importava mais. Tinha urgência em vomitar toda aquela revolta que queria explodir no meu peito. Observe o que você mesma falou. Tinha urgência em vomitar toda aquela revolta. Não sou psicólogo, mas acredito que existe uma coisa aí dentro que não foi digerida. Por isso irei encaminhá-la para um psicoterapeuta. Para o êxito do tratamento, também será necessário um nutricionista que lhe prescreva um plano de alimentação regular. E em quanto tempo estarei curada? O tratamento geralmente é demorado, mas havendo verdadeiro empenho de todos, principalmente de você mesma, é possível a extinção da compulsão. Ultimamente tenho sentido muito fraca. Vou lhe receitar algumas vitaminas que complementarão a dieta alimentar que será prescrita pelo nutricionista. Eu não posso engordar, pois sou modelo fotográfico. Informe a nutricionista. E não tenha receio. É possível estar bem alimentada sem ter de ficar obesa. Está bem, doutor. Seguirei todas as suas recomendações. Ótimo. Aqui estão as receitas. Quero também que você se submeta a uma endoscopia. Preciso saber como estão o seu estômago e o seu esôfago. Volte assim que estiver de posse dos resultados. Está bem? Está certo. Muito obrigada. Luísa e Ana despediram-se e voltaram bem mais animadas para casa. Ana ainda se recusava a voltar para a casa de seus pais. Luísa, com delicadeza e carinho, a convenceu de que sua mãe deveria estar muito preocupada devido à falta de notícias e que, apesar de tudo, ela amava muito. Deixou-a e foi direto para seu apartamento. Precisava relaxar e pensar sobre tudo o que acontecera naquele dia.